Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, aleluia! Estava um pouco sumidinha, mas agora estou de volta. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito sério, muito interessante que está passando nas igrejas evangélicas nos dias de hoje. E hoje eu quero começar este vídeo dizendo assim: somos cristãos. Somos cristãos e ponto. Sabemos que com os princípios revelados e ministrados por Jesus Cristo, sabemos que nestes princípios está que não podemos servir a dois senhores. Ou você serve o homem, ou você serve a Deus. Algo muito sério está passando, como eu tenho dito, nas igrejas de hoje. Sabemos que o nosso Senhor e Salvador, chamado Cristo, está nas portas, aleluia. E com isso vemos como o inimigo de Deus está dispersando a mente das pessoas para um novo foco, chamado a religião do judaísmo messiânico. Vemos como as igrejas evangélicas de hoje estão tendo este foco em introduzir o mundo judaico junto com suas tradições, fazendo com que muitos se dispersam da verdade que Cristo nos deixou, que é o evangelho da paz e da espiritualidade. O judaísmo messiânico é um movimento, meus queridos, religioso que dizem aceitar a Cristo como Messias, mas não consideram cristãos. Se declaram judeus fiéis à sua Torá. É um movimento que mistura tradições judaicas com Cristo, que não tem nada a ver. O verdadeiro Messias, que é Jesus, está totalmente separado da religião e das tradições judaicas. Um exemplo está no encontro da mulher samaritana. A samaritana, esta mulher israelita que teve um encontro real e transformador com Jesus, foi a primeira discípula a reconhecer Jesus como Messias prometido e Salvador. Era uma mulher religiosa, inundada com suas tradições. Mas quando teve um encontro com o homem Jesus, abriu seu coração, deixando de lado suas tradições religiosas para escutá-lo. As palavras de Jesus foi como uma fonte de água eterna, envolvendo a mente daquela mulher e tirando toda aquela vinda posta pela religião. Esta mulher recebeu o banho da transformação. Foi transformada, foi iluminada, foi inundada, dando à sua vida um novo começo com Deus. Este encontro real com Jesus, aleluia, foi tão transformador que ela reconheceu ele como o Messias. E aprendeu com ele que não necessitava sinagoga, tradições e rabinos para chegar ao Pai. João 4, versículo 19 em diante. Disse a samaritana a Jesus: vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve orar. Jesus disse-lhe: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui Jesus está referindo a ele mesmo como Salvador. E ele diz: mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia.
Aqui está a chave maestra para abrir o céu e ter um encontro real com Deus. Você não consegue entrar no reino espiritual através dos rituais e das tradições, e sim pelo Espírito. Então, por que as igrejas que se dizem evangélicas estão com este novo foco, introduzindo a religião judaica messiânica e fazendo muitos dispersar da verdade que é Cristo Jesus? Por que estas igrejas seguem ao apóstolo Paulo em vez de ensinar e seguir a Cristo? Porque é mais fácil seguir a Paulo com suas teorias e ensinamentos do que seguir a Cristo. Porque os ensinamentos de Paulo são messiânicos. As teorias dele estão basadas na religião messiânica e não nos ensinamentos de Cristo Jesus. Devemos entender que Paulo era fariseu e esta raiz do fariseísmo prevaleceu no coração de Paulo. Por isso nasceu as religiões messiânicas, onde deu continuação às tradições judaicas. Enquanto os discípulos caminhavam levando a verdade de Cristo, Paulo estava mais interessado em abrir igrejas para introduzir a Cristo no meio do judaísmo. Paulo abria igrejas para predicar o que ele aprendeu do seu mestre Gamaliel. Ele aprendeu de Gamaliel e não de Jesus, porque Jesus não chama apóstolos. Jesus chama discípulos e não apóstolo. O apóstolo Paulo se autodenominou apóstolo por si mesmo. Porque Jesus, meus queridos, não chamou apóstolos. Jesus não fala de títulos, não fala de religião. Muito pelo contrário, ele derrubou os pilares da igreja, tirando o véu e tirando a venda dos olhos daqueles que estavam cegos, que não conseguia ver. O apóstolo Paulo era fariseu e ele jamais tinha tirado do seu coração e não ia tirar, porque ele aprendeu com um dos maiores fariseus da época, que é o Gamaliel. Eram homens reconhecidos, homens reconhecidos. Ele era um homem muito inteligente, o apóstolo Paulo, e ele soube introduzir com muita sabedoria Cristo no meio do judaísmo. Muitos creem que Paulo foi chamado por Cristo, e isto é o maior engano introduzido no Novo Testamento. Esta é uma das maiores conspirações criada no Novo Testamento para que o judaísmo messiânico pudesse ser mantido. Cristo chama discípulos e não apóstolos. Não precisamos, meus queridos, ir muito longe para entender isto. Os fariseus, eles têm esta característica de saber enganar e manipular a massa humana, que não busca conhecer a verdade. Paulo não só constituiu várias igrejas messiânicas, como também manteve suas tradições. Era um homem fluente na religião judaica. É só vocês procurarem conhecer mais sobre a história de Paulo. Paulo nunca deixou o selo do fariseísmo. Muitas igrejas adotaram para si as teorias deste apóstolo Paulo, dando mais importância aos selos de apóstolos do que aos de discípulos. Por isso que vemos como as igrejas de hoje, as igrejas evangélicas, dão valor aos títulos religiosos, porque creem que, como Paulo pôde levar muitos a serem introduzidos na tradição da lei judaica, eles também creem que podem levar a massa humana não só nas tradições judaicas, como também nas tradições que eles criam e impõem a você a seguir. São amantes das coisas da terra. Por isso Jesus disse: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima.
Já vemos como muito desses pastores, ou melhor dizendo, deixa eu corrigir, né? Homens carnais, como já adotaram para si o selo do fariseísmo. Já não tem vergonha de mostrar arrogância e suas vestimentas judaicas. As tradições judaicas não fazem parte dos ensinamentos de Cristo Jesus, acordam? Tenham isto bem claro em vossas mentes. Os verdadeiros cristãos não necessitam da Torá porque entenderam que Cristo é Espírito. Nós, os cristãos, buscamos hoje a Cristo em espírito e em verdade. Não é a Torá ou a Bíblia que te liberta, é o Espírito da verdade que tem hoje você como templo. Hoje, por Cristo Jesus, não por apóstolos, pastores e doutores da lei, por Cristo Jesus, podemos tocar as portas dos céus, aleluias, e dizer: eis-me aqui, Senhor. Não necessitamos mais de intermediários para tocar as portas dos céus, aleluia. O véu, meus queridos, da vergonha e do engano foi rasgado e a venda que tampava nossos olhos foi tirada. Hoje temos a Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Portanto, vocês, Paulos, que estão espalhados pelo mundo, que no fundo nunca deixaram o selo do fariseísmo, não metam Cristo dentro de suas tradições religiosas e judaicas. Porque os discípulos de Cristo seguem na terra e eles seguirão avançando. Porque esta é a diferença dos judeus messiânicos e dos verdadeiros discípulos de Cristo. Os judeus messiânicos seguem as leis da Torá, estão tão enraizados no Antigo Testamento que não conseguem ver a Cristo, nem misturando Cristo com a tradição judaica deles. Enquanto os discípulos estão vivendo o novo de Deus que Jesus Cristo implantou em seus corações, os messiânicos estão vivendo a Torá. Não entendem o que é ser uma pessoa espiritual. Não entendem o que é a espiritualidade que emerge como luz através de dentro quando se busca a Deus em espírito e em verdade. Hoje, meus queridos, nós somos a Bíblia viva, deixada como um legado por Cristo Jesus. Somos nós os que inspiram a outros a conhecer o poder chamado Cristo Jesus, que está dentro de cada um de nós. Você não vai encontrar Cristo fora de você. Você não vai encontrar. Você vai encontrar quando você orar em espírito e em verdade para com Ele. Nem tudo que você ler na Bíblia é real. Se vocês não sabem, o Vaticano tem o poder religioso nas mãos. Os verdadeiros pergaminhos encontrados que falam da verdadeira iluminação de Jesus foi ocultada. Na época deste descobrimento, Constantino, junto com os maiores bispos influentes da época, reuniram em secreto para manipular a Bíblia e colocar aquilo que eles acharam ser conveniente para a política da religião. A verdadeira iluminação e muitos outros ditos de Jesus vocês vão encontrar nos livros apócrifos, ao qual o próprio Vaticano tremeu, dizendo não ser apto e não ser inspirados pelo Espírito Santo, porque sabia que aquele que lia ia abrir a consciência, ia ser mais um iluminado sobre a face dessa terra. E eles não querem isso para a massa humana, porque se a massa humana se despertar para saber o que verdadeiramente representa a religião, a pirâmide cai. Portanto, meus queridos, devemos agradecer a Deus por ter tocado em um anjo ao qual pôs à luz todos estes livros, que não só, como eu tenho dito, eleva a consciência humana, como também eleva
espiritualmente. Devemos ter cuidado com estas chuvas de doutrinas e enganos novos que estão chegando dentro das igrejas. Em João 7, 16, 17, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Aleluia. Uau, glória a Deus, meu Pai. Aqui está o verdadeiro ungido de Deus que tem a convicção, aleluia, da palavra e de quem a serve, aleluia. Portanto, meus queridos, tenham cuidado, buscam aprender mais com Jesus e menos com os homens, buscam aprender mais, buscam conhecer a verdade, buscam a fundo, porque estamos na reta final. Vemos como os pilares das igrejas evangélicas já estão caindo. Cristo já está pondo a luz e tirando a máscara desses pastores, mostrando ao mundo quem verdadeiramente eles são e o que realmente representa este sistema religioso. Hoje, cabe a cada um de nós saber discernir bem o que está bem e o que está mal, e saber elegir bem o caminho correto, porque, meus queridos, Pedro eu conheço, mas Paulo, quem é Paulo? Fique com Deus e até o próximo vídeo.